Parlamentos do Mundo. O Legislativo hoje e através da história. O Parlamento da Bolívia. Perto da margem sudeste do lago Titicaca, ficam as ruínas da cidade pré-colombiana de Tiahuanaco, a capital de uma civilização que se estendeu pela Bolívia, Peru e Chile. Seus primeiros habitantes estiveram por lá a partir do ano 1580 a.C. Seu principal monumento é a chamada Porta do Sol, um arco de pedra talhada com um belo trabalho artístico que corresponde a um calendário. Pouco antes do ano 1200 d.C., a civilização de Tiahuanaco desapareceu e a cidade foi abandonada. Outras culturas se desenvolveram no hoje território boliviano, entre elas o Império Inca. A Espanha se apoderou dos territórios pertencentes ao Império Inca no início do século XVI. Na área que hoje constitui a Bolívia, eles fundaram, entre 1538 e 1571, as cidades de Sucre, Potosí, La Paz, Santa Cruz de la Sierra e Cochabamba. A cidade de Potosí chegou a ser a mais povoada da América ao redor de 1570, tornando-se um fabuloso centro de mineração. Já no início do século seguinte, era a maior produtora de prata do mundo. O metal extraído dessa região representou, nos valores de hoje, bilhões de dólares para a coroa espanhola. Durante o período colonial, da mesma forma que na Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, os padres jesuítas fundaram missões no território boliviano. A região missioneira na Bolívia conserva até hoje uma tradição que se perdeu nos outros países. Além das igrejas com uma interessante arquitetura, os jesuítas deixaram como legado o ensino da música barroca aos indígenas, que além de aprenderem a ler as partituras, passaram a fabricar instrumentos europeus como os violinos. Hoje, os turistas podem, partindo da cidade de Santa Cruz, visitar os lugares que receberam a influência dos jesuítas e assistir a cada 2 anos ao Festival Internacional de Música Renascentista e Barroca Americana, com a apresentação de orquestras indígenas e de instrumentistas de diversos países. Durante o Império Inca, apareceram as sementes de um poder legislativo com os conselhos de anciãos que assessoravam o imperador. Já no período colonial, existiam basicamente os poderes executivo e judiciário. No início do século XIX, o colonialismo espanhol é varrido da América do Sul e um papel fundamental teve o libertador Simón Bolívar, o pai da independência de 5 países: Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. Um dos seus principais companheiros de luta foi Antônio José de Sucre. Sucre viajou até os territórios que hoje formam a Bolívia para dar apoio a um processo de luta contra o colonialismo que já estava avançado. Ele se reuniu com representantes das províncias. Assim,
o poder legislativo surge junto com a independência como uma assembleia que funda o país. Simão Bolívar aceitou emocionado que o novo país recebesse o seu nome, mas declinou a presidência que lhe foi oferecida. Assim, Antônio José de Sucre foi escolhido como primeiro presidente da Bolívia, tendo governado de 1825 a 1828. Os primeiros 50 anos de vida independente se caracterizaram por muita instabilidade política. Mas o acontecimento que trouxe piores consequências para a Bolívia foi a perda da sua costa para o Chile na chamada Guerra do Pacífico, que durou de 1879 a 1883. O exército do Peru também foi derrotado pelas forças chilenas. Assim, a Bolívia tornou-se um país mediterrâneo, sem costa, uma condição que lhe trouxe consequências negativas até hoje. Já no século XX, a Bolívia teve outras perdas territoriais, como o Acre, que passou ao poder do Brasil, e a maior parte do Chaco Boreal, que se tornou território paraguaio. Durante a maior parte de sua vida independente, a Bolívia teve um parlamento semelhante às outras nações sul-americanas, com uma Câmara dos Deputados e um Senado. Em 2009, é criada a Assembleia Legislativa Plurinacional. A nova Assembleia mantém o Senado com 36 membros e a Câmara dos Deputados com 130 parlamentares. A diferença com o parlamento anterior é a garantia da presença de representantes indígenas, já que estes constituem a maioria da população do país. Esta presença é igualmente garantida nas assembleias dos departamentos. Outro ponto importante é que os eleitores votam nas listas dos partidos, que obrigatoriamente alternam candidatos homens e mulheres. Assim, a presença feminina no Congresso é muito expressiva. Azul, azul, bandinita hermosa, tú eres mi único querer, por eso no te puedo olvidar. Bandinita hermosa, tú eres mi único querer, por eso no te puedo olvidar. Parlamentos do Mundo é um quadro redigido e apresentado por Ivan Godoy. Produção musical, Felipe Cafino. Trabalhos técnicos, Eliseu Caires. Brindo esta canción a mi suelo natal y con mucha alegría ayúdame a gritar ¡Viva Pando! Precisamos ficar em alerta para 3 doenças causadas por diferentes vírus, mas que são transmitidas pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. São elas, dengue, chikungunya e zika, consideradas graves, podem até matar se não forem tratadas. Assim, temos o dever de reforçar as medidas de prevenção para evitar o aumento de casos dessas doenças. A orientação é reforçar as ações para eliminar criadouros e possíveis focos do mosquito. É um combate diário em que somos responsáveis por nós e por toda a comunidade. Eliminando a água parada de uma vez só, excluímos a dengue, zika e chikungunya. Uma campanha Rede Ubuntu. Dedo de prosa, um tema de interesse do cidadão. Olha, gente, sexta-feira passada aqui no Dedo de Prosa falamos da alta do preço do café. Nossos ouvintes deram soluções bem criativas para substituir o cafezinho no dia a dia. E hoje vamos usar uma palavra das antigas, que define bem o que está acontecendo com outro item tradicional no café da manhã dos brasileiros: a carestia do ovo. Sim, eita, carestia, você foi longe, hein, Raquel? Sim, tá mais caro curtir iguarias como ovos mexidos,
omelete e o ovo pochê no café da manhã. Afinal, em algumas cidades, a alta nos preços chegou a 50% nas últimas semanas. E a cartela com 30 ovos passa dos R$ 30. Eita, mas nada como o que está acontecendo agora nos Estados Unidos. A dúzia de ovos está sendo vendida por lá, acreditem, $10, algo em torno de R$ 60. A coisa tá tão feia que muitos americanos estão comprando galinhas para ter uma produção própria de ovos. Uma loja de animais no estado do Texas quadruplicou a venda de galinhas nas últimas semanas. Mas voltando aqui para o Brasil, quem está no setor de venda de ovos aponta alguns fatores como responsáveis pelo encarecimento do produto. Um deles é o aumento do consumo de ovos por causa do alto preço da carne. Muita gente adotou o ovo como uma opção mais barata de proteína. Os produtores também voltaram os olhos para o mercado externo, que paga em dólar. O aumento das exportações reduziu a oferta de ovos no mercado interno. É a tal da lei da oferta e da procura, né? Diante disso, o que você pode fazer para lidar com o preço do ovo literalmente fervendo? No caso do café, os nossos ouvintes deram umas ideias bem legais, como torrar e moer grão de açaí e botar mais água no café, fazendo quase um chafé. E já que estamos na hora do café da manhã, vamos nos concentrar na primeira refeição do dia. O ovo é fonte de proteína, então temos algumas opções que podem ser mais baratas ou menos caras, como você preferir. Os queijos, gente, são uma boa pedida. Além de terem uma grande variedade que cabe em praticamente todos os gostos, os queijos são fonte de proteína, de vitaminas e de cálcio. E outra alternativa são as amêndoas. Ao ingeri-las no café da manhã, talvez misturadas no iogurte, você além de proteínas, absorve fibras, minerais e vitaminas. Uma terceira dica para suprir o corpo de proteínas no café da manhã é ir para o mundo das sementes, como abóbora e chia. Elas também podem ser boas fontes de magnésio, ferro e vitaminas. A gente tem certeza que você adora comer ovos no café da manhã e deve estar odiando essas dicas. Como assim substituir meu ovinho mexido por semente, Adriano Faria? É isso mesmo. É na dificuldade que surge a oportunidade. Mas parodiando o preço alto do ovo, vamos mudar a frase. Que tal? É na carestia que você pode conhecer a semente de chia. Não gostou? Tudo bem. Por isso a gente convida você a dar a sua ideia. O que você sugere para substituir o ovo no café da manhã? Assim como os ovos mexidos no começo do dia, bote a sua cabeça para mexer, para dar um nó na carestia. Que gracinha. Cheio de rima o Adriano hoje. Precisamos ficar em alerta para 3 doenças causadas por diferentes vírus, mas que são transmitidas pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. São elas, dengue, chikungunya e zika, consideradas graves, podem até matar se não forem tratadas. Assim, temos o dever reforçar as medidas de prevenção para evitar o aumento de casos dessas doenças. A orientação é reforçar as ações para eliminar criadouros e possíveis focos do mosquito. É um combate diário em que somos responsáveis por nós e por toda a comunidade. Eliminando a água parada de uma vez só, excluímos a dengue, zika e chikungunya. Uma campanha Rede Ubuntu. 11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes. Foi difícil pular da cama nesta segundona? O que dizer do busão no caminho pro batente? Tava cheio? Olha, nem tudo tá perdido. Tá no ar o 11 minutos para alegrar a sua segunda-feira. E na ponta da linha, preparado para mais uma semana de luta, tá o Pedro Pincer. Pedro Pincer, bom dia para você. Bom dia, Adriano. Bom dia, Raquel. Bom dia quem nos acompanha. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, Pedro. Tudo jóia. Como é que estão as coisas, Pedro? Como é que passou aí o final de semana? E o Botafogo?
Já vai começar falando do Botafogo, Sim. que tá sem técnico, tá sem time. Tá sem resultado. Tá sem resultado. Tá sem já vai sair do classificação, é o sem tudo. Isso. Exatamente. Esse campeonato carioca aí, o Botafogo jogou a preparação no lixo. Realmente mais uma partida muito ruim contra o Boa Vista. Esse final de semana, e não vale nem muito a pena, mas se você quiser a gente fala um pouquinho mais, mas foi realmente muito ruim, mesmo com o Cláudio Caçapa aí, que está como auxiliar permanente agora. Sim. O empate contra o Boa Vista, que foi, o Botafogo perdia de 1-0, conseguiu empatar, mas a possibilidade de classificar para as semifinais é muito pequena. Tem Botafogo e Vasco no final de semana, mas não acho que vai classificar, não. Acho muito difícil. Talvez até para Taça Rio não vai conseguir a classificação. Né? Vamos fazer o seguinte, para te animar, nós vamos deixar o Botafogo de lado um pouco, depois nós vamos falar da Recopa Sul-Americana. Isso, aí nós vamos falar um pouquinho, porque aí vai ser um campeonato de um jogo só. Não, são dois. São 2 jogos, né? Ida e volta. Isso, ida quinta e quinta. Pronto. Então aí é um campeonato curto, tiro curto. Então daqui a pouquinho a gente fala da Recopa tranquilo Sul-Americana. Não, se der pra gente nem falar do Vasco também, pra mim não vai ter problema não, a gente segue reto. Não, vamos falar do Vasco. Não precisa. Vamos falar do Vasco, vamos falar do Botafogo, a gente tem que falar, a gente tem que prestigiar os times aqui no 11 Minutos. Muito bem. Bom, nas próximas semanas, gente, a Comissão de Esportes deve ser instalada aqui no Senado com a definição dos senadores que farão parte dela e com a eleição do presidente e do vice-presidente. Entre os projetos que estão prontos para votação na Comissão de Esporte, está um que veio da Câmara, que institui 3 de dezembro como Dia Nacional das Torcidas Organizadas. Relator do projeto no Senado, Eduardo Girão, senador do Novo do Ceará, já apresentou relatório favorável à matéria, argumentando que o Dia Nacional das Torcidas Organizadas deverá ser um dia não apenas de homenagens, mas de reflexão sobre a importância do respeito mútuo, do combate à violência e da promoção de um ambiente saudável na prática esportiva. O fato é que torcidas organizadas têm se envolvido repetidamente em episódios lamentáveis, como invasão de centros de treinamento para pressionar atletas, brigas nos arredores e dentro de estádios. Em 2019, o Senado aprovou um projeto que deu origem à Lei 13.912, que ampliou de 3 para 5 anos o período em que uma torcida organizada violenta pode ser banida de eventos esportivos. A pena pode ser aplicada à torcida organizada, ao membro ou associado que promover invasão de treinos, confronto com torcedores e outros atos de agressão contra atletas, mesmo em seus períodos de folga. A relatora do texto foi a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal. Ela defendeu a mudança no Estatuto do Torcedor, com base na sua experiência como jogadora de vôlei que disputou 2 Olimpíadas. Vivo como política, mas eu vivi também como atleta, né? De ser questionada. Já fui atleta de uma grande equipe e esporte, torcida, gera paixão, gera nervos inflados. Então, acho que é muito interessante essa alteração do Estatuto que coíbe esse tipo de atos de hostilidade e agressão contra os torcedores e os profissionais, porque não são só os profissionais, os técnicos, as comissões técnicas, os jornalistas, enfim, os profissionais que geralmente estão envolvidos nesses ambientes, não só dentro do ambiente esportivo, mas fora, normalmente eles estão sendo alvos desses atos, principalmente dessas torcidas organizadas. Aí a senadora Leila Barros, que foi jogadora de vôlei, né, atleta de alto nível, falando aqui das torcidas organizadas, e tem esse movimento, Pedro Pince, de instituir um Dia Nacional das Torcidas Organizadas. Eu não sei se é a melhor hora para isso, não. Se você quer minha opinião sincera, eu não sei. Eu não sei se é a melhor hora para isso, não, porque tem acontecido aí como o texto aí de introdução que vocês falaram, né, de invasão de centro de treinamento, confrontos marcados aí dentro do estádio, fora do estádio, e sempre com essas torcidas envolvidas. Então, realmente, assim, vai acabar passando o projeto, eu imagino, mas eu, sinceramente, não sei se é a melhor hora para você criar um dia nacional para incensar essas torcidas nesse momento, não.
Parece que você está premiando, né? E elas, na verdade, não estão merecendo esse prêmio, não, né? Igual criança levada que ganha presente, né? Vai continuar sendo levada a vida toda. Vamos aqui reconhecer as torcidas organizadas. Legal, a festa é muito bacana, mas assim, eu só não acho que seja um momento propício para esse tipo de reconhecimento mesmo. Tamanhas são tamanha é a quantidade de episódios aí que a gente relata aqui, semana após semana, sempre com alguma torcida organizada de norte a sul do país envolvida em algum tipo de confusão. Então é só isso. Tá aí, então. Vamos acompanhar, claro, né, quando a comissão de esporte for instalada, a tramitação desse projeto. O Dia Nacional das Torcidas Organizadas, que pela proposta seria 3 de dezembro. Bom, gente, apesar aqui dos protestos do Pedro Pince e da Raquel Teixeira, vamos falar de Vasco, vamos falar de Botafogo, gente, né? A gente tem que botar esses times pra cima, são times de grandes torcidas, Peru no Mútil, mas são torcidas... Peru no Mútil, o Vasco é enorme. A torcida do Botafogo, você pode até discutir o tamanho dela, mas a do Vasco ela é gigantesca, cara. É verdade. Bom, gente, vamos falar aqui do Vasco, o Raquel, perdeu do Flamengo por 2-0 virou rotina já, né? No sábado, pelo Campeonato Carioca, e o Vasco está balançando ali na zona de classificação aí do primeiro turno, que é a Taça Guanabara, Campeonato Carioca. Olha, eu vou te dizer que é tudo culpa do Cocão. Não é só dele, não, mas o Cocão, eu vou te falar, é uma vergonha, gente. Ele entrega a bola na mão do adversário, no pé do adversário, literalmente. Ele não faz nada direito, é muito ruim. Lógico que os outros também não estão jogando lá essas coisas, não, mas o Cocão dá vergonha. Ele não é futebol, é o que? Golfe? Será que ele joga? Não sei. Sabe, Não tá legal. Já não tá legal faz tempo, né? Então o Vasco perdeu de 2-0, continua na zona de classificação da Taça Guanabara, né? O Botafogo que ficou em situação difícil. Sexto lugar. Fluminense ali tá no meio, tá em quinto. Falta uma rodada só, né, pra classificação. Ainda tem chance, né? O Botafogo, o Fluminense, mas são chances mais complicadas, né, Pedro Pince? Sim. O Botafogo, para classificar, tem que ganhar do Vasco. O Sargento Garcia tem que pegar o Zorro. Tem que acontecer um monte de coisa aí para o Botafogo conseguir a classificação. O jogo contra o Vasco deve ser em São Januário, e o Botafogo deve jogar com um time alternativo que vem jogando o Campeonato Carioca em sua maioria, justamente porque o jogo do Vasco está entre os dois jogos da Recopa Sul-Americana, que o Botafogo joga na quinta em Buenos Aires, depois na outra quinta-feira no Newton Santos. Então eu acho que a classificação no Campeonato Carioca pelo Botafogo, eu acho bastante improvável que aconteça. Vamos aí acompanhar, né? Situação também complicada para o Palmeiras no Campeonato Paulista, né? Sim, o não depende mais dele. Com São Paulo, mas está numa situação difícil porque está em terceiro lugar no seu grupo. Na chave não depende mais dele, exatamente. Classificam-se 2, né, para a próxima fase. Restam 2 jogos para cada time. E o Palmeiras, situação complicada aí, seria algo inédito na série de Abel, né? Como técnico do Palmeiras, o time eliminado logo na primeira fase. Seria complicadíssima, né? O Abel e a Leila Pereira, a torcida, talvez seja um momento em que esses dois, que são ícones, né, do Palmeiras, tanto a Leila quanto o Abel, estão tendo uma relação muito complicada aí com a torcida nesse momento que a gente está vendo aí. Xingamentos, ofensas, a coisa não está muito boa lá para os lados do Allianz Parque, não. Verdade. Até a Isaura aqui soltou esse efeito sonoro aqui, não está muito animada com o Palmeiras, não, no Campeonato Paulista. Bom, bem rapidinho aqui, Recopa Sul-Americana, já começamos a falar do assunto, né? Racing, Botafogo na próxima quinta-feira em Buenos Aires. Na outra quinta-feira, mando de campo invertido no Rio, Botafogo e Racing. Opinião neutra aqui, Raquel Teixeira, acha que o Botafogo vai espantar a má fase e derrotar o Racing na Recopa Sul-Americana? Olha, eu vou até torcer pro Botafogo, mas acho que vai ser difícil. Mas a gente torce mesmo assim, porque torcedor do Vasco é assim, né? Você sabe que a chance é pouca, mas a gente torce mesmo assim. Vou torcer pro Botafogo, tá, Pedro? E aí, obrigado. Sua expectativa? A minha expectativa é que se o Botafogo conseguir um bom resultado em Avejaneda na quinta-feira, a nossa esperança aumenta.
Mas a atual conjuntura não me faz ficar otimista. Não me faz ficar otimista, não. Tá bom. Vamos ver o que acontece. Será que até lá tem técnico já pro Botafogo? Acho que não. Vamos ver, até a Páscoa chega. Tá bom, então. Até a Páscoa tem técnico. Vamos ver o que acontece essa semana aí. Muito bem. Então vamos acompanhar com atenção. Aí na sexta-feira a gente repercute. Vai ser bem aí poucas horas depois do jogo, né? Do primeiro jogo. Aí na sexta-feira a gente repercute no 11 minutos. Isso. Fechando aqui o Campeonato Estadual, nosso amigo Gesiel Carvalho não está aqui hoje. Não está. Né? Mas o glorioso Sport perdeu pro Náutico, né? Então é por isso que ele não está. Se ele estiver nos ouvindo, um abraço a Gesiel Carvalho. Pode seguir. Por falar em esporte, você me lembrou bem aqui, porque na sexta-feira eu estava... Deixa eu pegar aqui a mensagem. Na sexta-feira, eu estava testando aqui um aplicativo de inteligência artificial e eu faço geralmente o seguinte teste para ver se o aplicativo está por dentro das coisas. Eu fiz a pergunta aqui no chat da inteligência artificial: qual time foi campeão brasileiro de 87? Ai, meu Deus! Aí, olha só a resposta que o aplicativo aqui deu, né? O campeão de 87 foi o Sport Clube do Recife. Uhum. A CBF reconheceu o esporte como campeão oficial de 1987. Olha aí. Correto. É isso aí. Então, aí parece que esse aplicativo de inteligência artificial é bom. Eu gostei. Então, tá vendo só? A gente vai depois fazer outras avaliações. Eu vou escolher um deles aqui com base nessa pergunta profunda. Maravilha. Muito bom. Bom, falamos aqui de futebol sul-americano, né? Recopa Sul-Americana. Vamos falar aqui do Sul-Americano Sub-20, gente. Essa eu me surpreendi, porque um time, uma seleção que começa uma competição perdendo de 6-0 para a Argentina, lá na primeira rodada se torna campeã. Olha aí, Pedro Pincer. Brasil campeão sul-americano sub-20. Realmente foi uma surpresa, porque o início foi essa tragédia aí, essa coisa tétrica que aconteceu de 6-0 contra a Argentina, e no decorrer da competição a equipe foi achando resultados, ganhou partidas e tal. O trabalho do Ramon, ele é muito questionável já há muito tempo, que ele está na base há muito tempo, e as experiências que ele teve na seleção principal também não foram as melhores, quer dizer, mas o time foi se encorpando ao longo da competição e acabou conseguindo esse resultado que quando o campeonato começou, qualquer um não apostaria, né? Não de não se classificar para o Mundial. Acho que a classificação, ela viria, né? Porque são 4 que se classificam. Mas realmente trazer esse título não era o prognóstico que as pessoas fariam inicialmente, não. E o Brasil se acertou na segunda fase, né? Depois de 2 resultados ruins logo no começo, se acertou e faturou o caneco, Raquel, ou seja, dando esperança aí pro Botafogo contra o Racing. Quer dizer que tudo é possível, exatamente. Começou perdendo, mas virou o jogo aí, né? Ganhou do Chile 3-0, né? Isso, verdade. Exatamente. Bem legal. Muito bem, vamos agora deixar o futebol de lado, falar aqui do surf. O Brasil, mais uma vez, brilhando aí nas ondas, só que ondas artificiais, né? Ítalo Ferreira, campeão de surf em Abu Dhabi, Pedro Pincer. Foi muito legal. Uma imagem icônica, né? No final de semana, porque ele já entrou para fazer a última onda contra o Indonésio, parece que foi o vice-campeão. Ele entrou na última onda já com o título garantido. Então ele fez as manobras com a bandeira brasileira nas costas. Foi um negócio muito bacana, realmente muito legal. Você vê o que é a modernidade do esporte, né? Se você pensar que na última Olimpíada o Gabriel Medina tinha toda a chance de ser campeão olímpico e não conseguiu disputar a final em igualdade de condições, porque a onda falta de onda, né? Exatamente, né? Então, coisa da natureza. E lá em Abu Dhabi, amigo, não tem essa, bota lá tudo automático, lá a tecnologia, e tudo funcionou às mil maravilhas.
né? E o Ítalo, pô, sensacional. Foi a primeira vez que ele ganhou um campeonato em piscina de onda, que o cara que é campeão olímpico, quer dizer, já tem o nome dele gravado na história do esporte, quer dizer, e fez uma vitória muito bonita, fez muito legal essa coisa da bandeira no final, quer dizer, então vamos aqui aplaudir Ítalo Ferreira, um homem de Bahia, Formosa, no Rio Grande do Norte. Vamos aqui pro Ítalo Ferreira. Bonito mesmo. E é legal, né, assim, interessante essa questão das ondas artificiais, como o Pedro Pince bem explicou, né, Raquel? Aí não tem aquela, fulano foi campeão, como aconteceu na Olimpíada, porque pegou uma onda boa, eu não tive essa oportunidade. Eu dei sorte, fulano deu sorte. Não. Eu assisti só um pedacinho, mas você via assim a onda perfeitinha, quer dizer, se ele sabia fazer, ele ia dar show realmente, porque não era por falta de onda não, ali era a técnica mesmo que estava fazendo o pessoal ganhar ou perder, né? Foi bem bonito, bem legal. E o Medina acho que tá machucado, né, Pedro? Tá com uma contusão séria. Ele se machucou treinando. Isso. E agora ele não deve disputar a Liga de Surf esse ano, porque a contusão é extremamente grave, exatamente. Bem, então, além de Ítalo Ferreira no surf, o esporte brasileiro teve outro resultado espetacular no final de semana. João Fonseca, Sim. 18 anos, campeão do ATP 250 de Buenos Aires. Na campanha, derrotou, se eu não me engano, 4 argentinos. Isso. E um espetáculo ontem na final contra o hermano Francisco Cerúndolo, não é isso? Cerúndolo, que é o melhor argentino no ranking mundial, 28º. E o João Fonseca com autoridade 2-0, sem dar chance pro azar, Pedro Pince. Nossa, é fantástico. Tudo que se você pensa assim, esse menino tem 18 anos. É muito. Imagina o que ele vai fazer daqui 3, 4, 5 anos, quando ele tiver mais experiente, né, de jogar com esses caras toda hora. Assim, não deu chance, Adriano, não deu chance. O que esse rapaz bate forte na bola é uma coisa assim que, se você pensar que ele tem 18 anos, às vezes você não acredita. Ele vem com todo o gás, né? Mesmo com pouca experiência, né? A hora que tiver com mais experiência, então, ele vai dar isso. Show. Assim, ser campeão de um torneio de ATP com 18 anos, sendo brasileiro, é um negócio realmente que nos enche de esperança de ter um top 5 aí daqui a pouco. Porque foi uma vitória muito bonita, né, com torcida contra, ganhou de 4 argentinos aí no quintal da casa deles, quer dizer, e o que nós também coloca uma expectativa para o Rio Open, que começa essa semana, que ele pode também conseguir ótimos resultados jogando no nosso país, né? Então, que legal, assim. Foi realmente o resultado mais importante do final de semana esportivo, foi o João Fonseca, o exterminador de argentinos. Ganhou aí do Coria, ganhou do Echeverri, ganhou agora do Cerúndolo, quer dizer, então realmente aplausos também para João Fonseca, porque foi uma vitória marcante. Então, palmas aqui, Isaura, pro João Fonseca, campeão de tênis. Legal. Pedro Pince, algum destaque de última hora aqui no final do 11 minutos? Eu tenho para falar assim, o contraponto, né? Porque a gente falando aqui do João Fonseca, e a fase da Bia Haddad Maia realmente é muito ruim. Ela estreou hoje de madrugada no ATP de Abu Dhabi e perdeu para a russa Potapova. Então, assim, o início do ano da Bia não é muito, ao contrário do João. Ela anda numa fase bastante complicada e mais uma vez foi eliminada numa primeira rodada de ATP. Vamos aí torcer para a WTA, né? De WTA, no caso, porque é feminino. É verdade. Pedro Pince, muito obrigado aí pela sua participação. Agradecemos seus comentários, sempre muito bem-vindos. Um abraço para você, até sexta-feira. Eu que agradeço, Adriano. Muito obrigado a você pelo espaço. Raquel, um abraço a você também e uma saudação especial a quem nos acompanha, sempre desejando uma boa semana para todo mundo. Um abraço, até sexta.
Precisamos ficar em alerta para 3 doenças causadas por diferentes vírus, mas que são transmitidas pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. São elas, dengue, chikungunya e zika, consideradas graves, podem até matar se não forem tratadas. Assim, temos o dever reforçar as medidas de prevenção para evitar o aumento de casos dessas doenças. A orientação é reforçar as ações para eliminar criadouros e possíveis focos do mosquito. É um combate diário em que somos responsáveis por nós e por toda a comunidade. Eliminando a água parada de uma vez só, excluímos a dengue, zika e chikungunya. Uma campanha Rede Ubuntu. Vamos para a agenda do Senado. Quem está na ponta da linha para trazer as informações da agenda do Senado é o Gilberto Guerzoni, consultor legislativo do Senado. Guerzoni, bom dia para você. Bom dia, Adriano. Guerzoni, temos aí pela frente mais uma semana sem atividades das comissões. Ainda continua a negociação para a composição das comissões permanentes do Senado, não é isso? Pois é, ainda temos a expectativa de ver se essa composição das comissões consegue destravar essa semana, né? Quando a gente teve a eleição para a mesa, lá no dia 1º, né? Mais de 2 semanas atrás, parecia que a gente teria uma composição fácil das comissões, mas parece que a coisa travou um pouco, né? É aquilo que a gente até comentou na época, né? Política a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? É até atribuído a Tancredo Neves uma frase que ele compara a política com as nuvens, né? Que mudam a todo momento. E em política, às vezes, a gente tem alguma coisa que parece impossível de ser resolvida e desenrola rapidamente coisas que parecem que vão ser simples e acabam tendo alguma aresta que impede a solução. Então, a gente está entrando na 3ª semana do ano legislativo e a composição das comissões ainda permanece travada, né? Na Câmara, isso já ficou para depois do Carnaval, mas no Senado a gente ainda deve ter aí uma tentativa de compor as comissões, né? Provavelmente a gente tem aí algum ponto que ainda está pegando, né, na relação entre os partidos, porque na praxe, tanto do Senado quanto da Câmara, é a distribuição das comissões entre os partidos políticos na proporção da bancada de cada partido, né? E aí a gente tem também o problema da escolha de que às vezes é até fácil você decidir por uma regra de 3 quantas comissões cada partido terá, mas existe um outro componente que é qual comissão cada partido quer, né? Não só você tem, dependendo da pauta, comissões que são politicamente mais importantes num determinado período, como também tem o perfil dos parlamentares que os partidos indicam para presidir essas comissões e que tem as suas preferências, tem as suas áreas mais tradicionais de atuação. Então isso ainda está pegando a expectativa essa semana é se o Senado vai conseguir destravar a montagem das suas comissões, né? Que é uma providência indispensável aí pro ano legislativo começar a deslanchar, né? Algumas matérias podem ir direto para pro plenário, mas a grande maioria das matérias tem que passar pelas comissões, onde são feitos os acordos políticos, onde são estudadas de forma mais cuidadosa as matérias, né? Então fica muito difícil o funcionamento da casa sem as comissões. Vamos ver se destrava essa semana ou se, como na Câmara, a gente vai ter que esperar aí entendimentos ainda nessas próximas 2 semanas e a coisa destravar depois do Carnaval. E um outro ponto que também está gerando um impasse é a questão do orçamento, né? O orçamento devia ter sido aprovado no final do ano passado, como é o normal, mas uma série de questões aí também impediram a votação do orçamento, e hoje a questão que está mais
prendendo a votação do orçamento é o tema das emendas parlamentares que está judicializado, né? A gente deve ter aí, está previsto na semana que vem ainda, uma reunião no Supremo Tribunal Federal do relator dessa ação que trata do tema, que é o ministro Flávio Dino, com representantes do Senado, da Câmara e do Poder Executivo, e a Comissão Mista de Orçamentos está também um pouco parada, porque sem essa definição não há como o orçamento caminhar, né? Na verdade, praticamente todos os outros aspectos do orçamento estão mais ou menos já organizados, né? Já estão assuntados, conversados, mas o tema das emendas parlamentares está pegando ainda para a votação do orçamento. Então a gente tem aí nessa terceira semana do ano legislativo ainda uma série de impasses. Vamos ver se nessa semana ou na outra, no máximo, isso liberam, né? Esses impasses são liberados para que o ano legislativo possa começar de verdade, né? Possa começar a deslanchar. Vamos aí aguardar aí esse trabalho de aparar essas arestas. Gilberto Guezzoni, muito obrigado pela sua participação. Bom dia para você, boa semana. Tá, igualmente, obrigado, Adriano. Precisamos ficar em alerta para 3 doenças causadas por diferentes vírus, mas que são transmitidas pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. São elas, dengue, chikungunya e zika, consideradas graves, podem até matar se não forem tratadas. Assim, temos o dever reforçar as medidas de prevenção para evitar o aumento de casos dessas doenças. A orientação é reforçar as ações para eliminar criadouros e possíveis focos do mosquito. É um combate diário em que somos responsáveis por nós e por toda a comunidade. Eliminando a água parada de uma vez só, excluímos a dengue, zika e chikungunya. Uma campanha Rede Ubuntu. Entrevista. O Ministério da Previdência Social e o Instituto Nacional do Seguro Social anunciaram recentemente a ampliação do prazo máximo para pagamento das parcelas de operações de consignado feitas por segurados da Previdência. Atualmente, o número máximo de parcelas é 84, equivalente a 7 anos. A quantidade máxima de parcelas passará a ser de 96, equivalente a 8 anos. Assim, aposentados, pensionistas e titulares de benefícios de prestação continuada terão mais margem para solicitar o crédito e poderão renovar seus empréstimos. Agora, será que é uma boa, hein? Vamos conversar sobre o assunto com Renata Abalém. Ela é advogada, diretora jurídica do Instituto de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e faz parte da Comissão de Direito do Consumidor da OAB de São Paulo. Renata, bom dia para você. Bom dia, ouvinte. Espero que todo mundo esteja animado para essa semana que se inicia. E pena que nós estamos tratando de uma situação muito cara para nós, observadores de direito, observadores do consumo. Embora alguns estejam festejando, eu vou responder a pergunta que você fez. Não é uma boa. Olha aí, então vamos lá. Ô Renata, então, pela sua experiência, né, militando aí na área de direito do consumidor, por que pode ser uma arapuca essa medida, arapuca para o segurado do INSS, essa medida para ampliar o prazo do crédito consignado? Veja bem, nós temos uma situação com os empréstimos consignados, que é uma situação que já tem sido levantada há muitos anos. Olha, eu já falo para você que já está beirando os 8 anos, que esse tema é um tema recorrente, é um tema importante e é o maior índice de endividamento das famílias, é o consignado para o pensionista, para o aposentado do INSS. Não é uma brincadeira, pessoal, porque quem toma esse dinheiro emprestado no consignado geralmente é uma pessoa idosa. E a pessoa idosa, ela está suscetível em termos de entendimento do que ela está fazendo e emocionalmente suscetível a tomar dinheiro emprestado. É uma
é uma época da vida para a qual eu estou me aproximando, que a gente tem que ter muito cuidado com as nossas finanças, com o que nós programamos para nós. Então, veja, eu saio de 84 meses de financiamento, de empréstimo, vou para 96, tenho uma falsa expectativa que eu vou dever menos, mas a partir do momento em que esses meses eles são elásticos, eles vão se esticando, a minha margem de consignado também aumenta e eventualmente eu posso e fica mais fácil eu tomar outro empréstimo. O que acontece é que o pensionista, o aposentado que toma o consignado, ele não tem ele tem 4, ele tem 5, ele tem 6. Prorrogar estes financiamentos significa me dar um respiro momentâneo, mas significa prorrogar a minha dívida. E não é a impressão psicológica que a gente tem. A gente tem a impressão assim, a minha parcela vai diminuir R$50, vai diminuir R$100. Isso realmente ela vai diminuir, ela pode diminuir, mas é uma falsa impressão que nós estamos devendo menos. Realmente aí é uma psicologicamente, né, é uma coisa assim que pode ver o aposentado cair aí realmente numa arapuca e comprometer seriamente a sua renda. Agora, Renata, o que fazer se o segurado comprometeu seriamente a sua renda consignado? Já está ali com o seu pagamento, né, bem comprometido. Quando recebe, já tem ali o desconto, porque desconta na folha, gente. Exatamente. Quando chega, só tem um restinho ali do benefício. O que fazer? Dá para sair dessa situação? A primeira coisa que essa pessoa tem que fazer é buscar ajuda com quem ela confia. A partir do momento em que você está com o seu salário, a sua pensão, a sua aposentadoria tão comprometida, a pessoa passa por uma negativa, passa por uma vergonha, passa por um drama emocional muitíssimo grande. Então, a primeira coisa é falar com quem se confia, tá? E depois essa pessoa que vai receber esta informação, como ela está fora da situação emocional do empréstimo, veja bem, ouvinte, o empréstimo ele deixou de ser uma situação financeira e passou a ser uma situação emocional, uma situação que destrói famílias, que destrói casamentos. Não é brincadeira. Nós acompanhamos há muitos anos, nós sabemos o que os empréstimos estão fazendo com as nossas famílias. A partir do momento, então, que eu falo para alguém, eu posso pedir ajuda. Se eu estou bem emocionalmente, eu tenho condição, eu devo procurar o PROCON da minha cidade. Eu vou explicar o que aconteceu e pedir uma orientação jurídica para o PROCON. Alguns PROCONs, eles têm essa orientação mais fácil, outros PROCONs não. Aí você procura um advogado, procura alguém que possa, inclusive nem precisa ser advogado, talvez alguém possa negociar para você junto a essas instituições bancárias. Nós aqui já pegamos, desde empréstimos consignados com falsificação de assinatura. Então, veja, vira uma bola de neve tão grande que a pessoa que está dentro, no olho do furacão, ela não consegue observar isso que é tão óbvio. Consignados que não foram solicitados, consignados que foram feitos com o nome de consignados, mas que na verdade eram empréstimos pessoais, então o juro vai lá em cima. São situações nós vimos todas as situações. Então, a primeira coisa que a pessoa, quando ela se vê endividada, ela tem que procurar ajuda. Procura ajuda de um parente em quem você confia. Esse parente não pôde ajudar ou te ajudou, mas procure depois um profissional que possa analisar os seus contratos, que possa verificar de fato o que está acontecendo na sua vida financeira.
Nós estamos conversando com a Renata Balém, advogada. Ela é diretora jurídica do Instituto de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, da Comissão de Direito do Consumidor da OAB de São Paulo. O assunto é empréstimo consignado para segurados do INSS, já que houve aí uma decisão recente do governo para aumentar o número máximo de parcelas de 84 para 96. Renata, pela sua experiência aqui, uma última pergunta. Você falou aí de procurar o banco, né, para ver como é que essa situação pode ser resolvida. Pela sua experiência, os bancos, as financeiras, os bancos são abertos à negociação ou o jogo é duro? Olha, alguns bancos são mais endurecidos que outros não. Tem alguns bancos, inclusive, que principalmente se o consumidor ele já procurou, ele está amparado por uma medida judicial, por um advogado, aí a possibilidade de acordo é maior. Mas o consumidor, mesmo sem advogado, ele deve tentar explicar para o banco que ele não tem condição, rever. Veja, eu não estou falando ainda de renegociação, eu estou falando de rever. Em que moldes esses contratos foram fechados, em quais juros esses contratos estabeleciam, porque às vezes a gente está pagando por coisa que a gente não deve. Aliás, às vezes não, muitas vezes. Tá aí então a situação. Renata Balém, muito obrigado aqui pela entrevista, pelos esclarecimentos. Boa semana para você. Eu que agradeço, uma boa semana e cuidado, ouvinte, se você puder sair do empréstimo, melhor para você. Aliás, melhor para nós, viu? Para todo mundo. Obrigado.